O telefone tocou às 10h43 da manhã, e do outro lado da linha, um homem disse algo que fez meu mundo parar. Senhora, seu marido esteve aqui no banco com uma mulher que se parece muito com a senhora, mas alguns detalhes não batiam. Achei melhor ligar para confirmar se realmente era a senhora. Minha resposta saiu trêmula. Isso é impossível. Meu marido está viajando a trabalho. O silêncio que se seguiu foi longo demais. E foi naquele momento que compreendi que minha vida, construída sobre 28 anos de casamento, estava prestes a desmoronar de uma forma que eu jamais imaginaria. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Segurei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O funcionário do banco continuava falando, mas as palavras chegavam até mim como se estivessem atravessando água, distorcidas e lentas. A mulher que acompanha seu marido tem documentos com seu nome, senhora. Ela assinou alguns papéis, mas nossa gerente notou pequenas inconsistências. O jeito dela segurar a caneta, a assinatura com uma pressão diferente, e quando fizemos uma pergunta de segurança sobre a data de nascimento da sua mãe, ela hesitou. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Meu marido? Está aí agora? Consegui perguntar. Sim, senhora. Eles estão na sala do gerente, aguardando a aprovação de uma transferência importante. Por isso achei melhor ligar. Algo não está certo. Desliguei sem me despedir. Fiquei parada no meio da cozinha, olhando para o celular como se ele fosse um objeto alienígena. A xícara de café que eu segurava na outra mão caiu no chão, se estilhaçando em 1000 pedaços. Nem me mexi para limpar. Minha mente estava correndo, tentando processar o impossível. Ricardo tinha saído de casa há 3 dias para uma viagem de negócios a São Paulo. Ele tinha arrumado a mala na minha frente, me deu um beijo apressado na testa e disse que voltaria no final da semana. Ligou para mim na noite anterior, contando sobre reuniões cansativas e um hotel barulhento. Como ele poderia estar no banco aqui em Curitiba neste exato momento? E com uma mulher se passando por mim? Corri para o quarto e abri o armário dele. As roupas estavam lá, algumas faltando, como era normal quando ele viajava. Peguei meu celular novamente e abri o histórico de mensagens entre nós. Tudo parecia normal. Chegou bem? Eu tinha perguntado. Sim, amor. Reunião o dia todo amanhã. Te ligo à noite. Mensagens simples, cotidianas, sem nenhum sinal de alarme. Mas agora, olhando para aquelas palavras na tela, elas pareciam ocas, vazias, como se tivessem sido escritas por um estranho. Senti uma onda de náusea subir pela garganta. Minha visão ficou embaçada por um instante. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas meu corpo inteiro tremia. Olhei para o espelho do corredor. A mulher que me encarava tinha 52 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos que eu sempre colorava religiosamente e olhos castanhos cansados. Usei aquele dia um vestido azul simples e um colar que Ricardo me deu no nosso aniversário de 25 anos. Toquei meu rosto, tentando entender. Quem seria capaz de se passar por mim? E por quê? Peguei minha bolsa e as chaves do carro sem pensar 2 vezes. Precisava ir até aquele banco, precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. No elevador, uma vizinha entrou e me cumprimentou com um sorriso. Respondi automaticamente, mas não conseguia registrar seu rosto. Tudo ao meu redor parecia distante, irreal. No carro, minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para colocar a chave na ignição. Respirei fundo mais uma vez. Calma, Fernanda. Pode ser um mal-entendido, pode ser um erro. Mas no fundo, eu sabia que não era. O tom de voz do funcionário do banco tinha sido claro demais. Ele estava preocupado, e essa preocupação não vinha de um simples engano administrativo. Enquanto dirigia pelas ruas de Curitiba, minha mente começou a viajar para o passado recente. Nos últimos meses, Ricardo tinha mudado. Nada muito óbvio, apenas pequenos detalhes que eu havia ignorado. Ele ficava mais tempo no celular, sempre dizendo que era trabalho.
Começou a sair mais cedo de casa e voltar mais tarde. Quando eu perguntava sobre o dia dele, as respostas eram vagas, genéricas. E havia aquelas viagens. Antes ele viajava talvez 1 ou 2 vezes por ano. Nos últimos 6 meses, foram pelo menos 5 viagens. O mercado está competitivo, Fernanda, ele explicava. Preciso estar presente, fechar negócios pessoalmente. Eu acreditava nele. Por que não acreditaria? Em 28 anos de casamento, Ricardo nunca me deu motivos para desconfiar. Ou será que deu e eu simplesmente não quis ver? Parei o carro em um sinal vermelho e fechei os olhos por um segundo. Uma imagem surgiu na minha mente. 3 semanas atrás, encontrei um recibo de restaurante no bolso do paletó dele. Um restaurante caro, 2 pratos, uma garrafa de vinho. Quando perguntei, ele disse que tinha levado um cliente importante para jantar. Não questionei. Por que questionaria? Agora, aquele recibo ganhava um significado completamente diferente. O sinal abriu e seguia em frente. O banco ficava no centro da cidade, a 15 minutos de casa. Cada minuto parecia uma eternidade. Minha mente não parava de criar cenários, cada um mais assustador que o anterior. Quem era essa mulher? Como ela conseguiu meus documentos? E o mais importante, há quanto tempo isso estava acontecendo? Estacionei em uma vaga próxima à entrada do banco e desliguei o motor. Fiquei ali sentada por alguns segundos, tentando reunir coragem. Olhei para o prédio através do vidro do carro. Era um banco grande, moderno, com enormes portas de vidro e seguranças na entrada. Pessoas entravam e saíam normalmente, seguindo suas vidas, alheias ao drama que estava prestes a se desenrolar lá dentro. Respirei fundo mais uma vez, peguei minha bolsa e saí do carro. Cada passo em direção àquela porta parecia pesar 1 tonelada. Quando atravessei a entrada, o ar-condicionado gelado me atingiu como um choque. Olhei ao redor, procurando rostos familiares, procurando... ele. Uma funcionária se aproximou. Posso ajudá-la? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Recebi uma ligação. Sobre uma situação. Meu nome é Fernanda Costa. O rosto da mulher mudou imediatamente. Ela me reconheceu. Ah, sim, senhora. Por favor, me acompanhe. O gerente está esperando. Ela me conduziu por um corredor lateral, longe do movimento principal do banco. Meu coração disparou ainda mais. Passamos por várias portas até chegarmos a uma sala no final do corredor. A funcionária bateu levemente e abriu. Ela chegou, anunciou. Entrei na sala e o que vi me fez congelar no lugar. O gerente estava sentado atrás de uma mesa grande, com uma expressão séria no rosto. Ao lado dele havia uma mulher mais jovem, provavelmente da área de segurança do banco, e o funcionário que tinha me ligado. Mas o que realmente me deixou sem ar foi o que vi através da janela de vidro que dava para outra sala. Ricardo estava lá. Meu marido, que deveria estar em São Paulo, estava sentado ao lado de uma mulher. E essa mulher... Meu Deus, essa mulher era praticamente idêntica a mim. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na cadeira. O gerente se levantou rapidamente. Senhora Costa, por favor, sente-se. Eu mal conseguia tirar os olhos daquela cena. A mulher tinha o mesmo corte de cabelo que eu, a mesma cor. Usava roupas parecidas com as minhas, o mesmo estilo discreto e clássico. Até a postura dela, a forma como cruzava as pernas, era familiar. Como... quem... Eu não conseguia formar frases completas. O gerente trocou um olhar com a mulher da segurança antes de falar. Senhora Costa, agradeço por ter vindo tão rapidamente. Como já explicamos por telefone, seu marido chegou aqui há cerca de 1 hora com essa mulher, se apresentando como o senhor Ricardo Costa e a senhora Fernanda Costa. Eles vieram para autorizar uma transferência de alto valor de uma conta conjunta. Uma conta conjunta? Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Sim, uma conta que está em nome dos dois. O valor seria transferido para uma conta nova, aberta recentemente. O funcionário que tinha me ligado se inclinou para a frente. Foi quando nossa gerente começou a desconfiar.
A assinatura estava próxima da sua, senhora, mas havia diferenças sutis. E quando fizemos perguntas de segurança de rotina, a mulher hesitou em algumas respostas. Continuei olhando através do vidro. Ricardo parecia tranquilo, até confiante. Ele conversava com outro funcionário, gesticulando, sorrindo. A mulher ao lado dele também parecia à vontade, como se fizesse aquilo todos os dias, como se fosse realmente eu. Quanto? Perguntei de repente. Quanto eles queriam transferir? O gerente consultou alguns papéis. 230 mil reais, senhora. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Era quase toda a nossa reserva de emergência, dinheiro que tínhamos economizado durante anos. Dinheiro das minhas economias também, do trabalho que eu tinha antes de me dedicar a cuidar da casa e dos filhos. Eles ainda não sabem que eu estou aqui? Perguntei. Não, senhora. Pedimos que aguardassem enquanto processávamos a solicitação. Queríamos ter certeza de que era realmente a senhora antes de prosseguir. Assenti devagar, ainda processando tudo aquilo. 28 anos de casamento. 2 filhos já adultos. Uma vida inteira construída ao lado daquele homem. E agora, ele estava ali, com uma cópia falsa de mim, tentando roubar nosso dinheiro. Não, não era roubo. Era algo muito pior. Era traição, manipulação e uma crueldade que eu não imaginava que ele fosse capaz. O que acontece agora? Minha voz estava mais firme. A mulher da segurança respondeu. Isso depende da senhora. Podemos confrontá-los aqui mesmo, suspender a transação e registrar uma ocorrência. Ou a senhora pode preferir que chamemos a polícia imediatamente. Olhei para ela, depois para o gerente, depois novamente para a cena através do vidro. Meu marido havia pegado o celular e estava digitando algo, completamente despreocupado. Eu quero falar com eles, disse finalmente. Quero que ele me veja. Quero ouvir o que ele tem a dizer. O gerente hesitou. Tem certeza, senhora? Pode ser uma situação delicada. Eu preciso, insisti. Preciso olhar nos olhos dele e ouvir como ele vai tentar justificar isso. Eles trocaram olhares entre si antes de concordarem. O gerente se levantou. Está bem, vamos fazer isso da forma mais segura possível. A senhora ficará aqui e nós os traremos para esta sala. Tudo será registrado por nossas câmeras de segurança. Enquanto eles saíam para buscar Ricardo e a impostora, fiquei sozinha naquela sala por alguns minutos que pareceram horas. Olhei para minhas mãos. Elas ainda tremiam, mas agora não era só medo, era raiva. Uma raiva fria e controlada que crescia a cada segundo. Como ele pôde? Como ele teve a coragem de fazer isso comigo? Eu, que deixei meu emprego para cuidar dos nossos filhos. Eu, que sempre apoiei cada decisão dele, cada mudança de carreira, cada risco empresarial. Eu, que assinava papéis sem questionar porque confiava nele completamente. Confiança. Essa palavra agora tinha um gosto amargo. A porta se abriu e o gerente voltou, seguido por Ricardo. O rosto dele, quando me viu, foi algo que eu nunca vou esquecer. Por uma fração de segundo, vi pânico puro em seus olhos. Depois, ele tentou se recompor, forçando uma expressão de surpresa e confusão. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Sua voz tinha aquele tom que ele sempre usava quando tentava me fazer parecer a pessoa errada em uma situação. Eu deveria perguntar o mesmo a você, Ricardo. Você não deveria estar em São Paulo? Ele piscou rapidamente. A reunião foi cancelada. Voltei mais cedo e precisava resolver isso aqui no banco. Olhei para a mulher que entrou logo atrás dele. De perto, as semelhanças eram ainda mais perturbadoras. Ela era mais jovem que eu, talvez uns 10 anos mais nova, mas havia algo calculado na forma como ela se vestia, se penteava, até na maquiagem discreta. Ela tinha estudado cada detalhe meu. E quem é ela? Perguntei, mantendo minha voz firme. A mulher abriu a boca para falar, mas Ricardo a interrompeu rapidamente. Ela é... uma colega de trabalho. Veio me ajudar com uns documentos.
Uma colega de trabalho que se veste exatamente como eu? Que tem meu nome nos documentos? Que tentou se passar por mim para transferir mais de R$ 200.000 da nossa conta? Minha voz subiu um pouco no final. O silêncio que se seguiu foi denso. A mulher olhou para Ricardo, esperando que ele dissesse algo. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Fernanda, você não está entendendo. Isso é um mal-entendido. Mal-entendido? Eu me levantei da cadeira. Um mal-entendido é trocar açúcar por sal no café. Isso aqui é fraude, Ricardo. Isso aqui é crime. Ricardo deu um passo à frente, com aquela expressão que ele sempre usava quando queria me acalmar, me convencer de que eu estava exagerando. Fernanda, por favor, vamos conversar com calma. Você está nervosa, não está pensando direito. Aquelas palavras foram como um gatilho. Quantas vezes ao longo dos anos ele tinha usado essa mesma tática? Sempre me fazendo sentir que minhas preocupações eram exageradas, que minha intuição estava errada, que eu estava sendo emocional demais. E eu sempre acreditava, sempre cedia, não desta vez. Não me diga como eu estou me sentindo, respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não me trate como se eu fosse louca, eu vi tudo. Vocês tentaram roubar nosso dinheiro usando uma falsa identidade. Como você chama isso? A mulher finalmente falou, sua voz surpreendentemente parecida com a minha. Eu posso explicar? Não, eu a cortei. Eu não quero ouvir você. Nem sei quem você é. Olhei diretamente para Ricardo. Eu quero ouvir dele. Quero ouvir do homem com quem fui casada por 28 anos como ele chegou a esse ponto. O gerente do banco, que havia permanecido em silêncio até então, interveio. Senhor Costa, a situação é grave. Temos aqui registros de tentativa de fraude. A menos que o senhor tenha uma explicação muito convincente, teremos que acionar as autoridades. Ricardo olhou ao redor da sala, como um animal encurralado procurando uma saída. Vi o momento exato em que ele decidiu mudar de estratégia. Sua expressão passou de defensiva para agressiva. Tudo bem? Disse ele, com uma voz dura que eu raramente ouvia. Você quer a verdade, Fernanda? A verdade é que esse dinheiro também é meu. Trabalhei por anos para construir o que temos. E sim, estava transferindo para uma conta nova, porque preciso fazer investimentos que você não entenderia. Investimentos? Eu quase ri, mas era uma risada sem humor. Investimentos que exigem uma mulher se passando por mim? Investimentos que precisam ser feitos às escondidas? Ele cerrou a mandíbula. Você não entende de finanças, Fernanda. Nunca entendeu. Eu sempre cuidei de tudo. E ali estava. A máscara finalmente caía. Durante todos esses anos, ele tinha me mantido afastada das decisões financeiras, sempre dizendo que eu não precisava me preocupar com isso, que ele cuidaria de tudo. E eu, ingenuamente, tinha interpretado isso como proteção, como cuidado. Agora eu via a verdade. Era controle. Era uma forma de me manter na ignorância. Você está certo, disse calmamente. Eu não entendo de muitas coisas, mas entendo de documentos falsos, de fraude e de traição. Virei-me para o gerente. Quero registrar tudo formalmente. Quero que todas as nossas contas conjuntas sejam bloqueadas imediatamente. E quero que a polícia seja chamada. A mulher que se passava por mim empalideceu. Espera, isso não era para... Cala a boca! Ricardo explodiu, virando-se para ela. Você não tinha que dizer nada! Foi nesse momento que tudo ficou cristalino. Eles haviam planejado isso juntos. Não era um erro, não era um mal-entendido. Era um plano elaborado para me roubar. E ela? Ela não era apenas uma cúmplice qualquer. Pela forma como Ricardo falava com ela, pela intimidade que transparecia, ficou óbvio. Vocês estão juntos. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Há quanto tempo? Ricardo não respondeu, mas a expressão de culpa em seu rosto disse tudo. A mulher baixou os olhos. O gerente se levantou. Senhores, vou pedir que aguardem aqui. A polícia já está a caminho.
Os minutos que se seguiram foram surreais. Ricardo tentou algumas vezes iniciar uma conversa, mas eu não respondi. Não tinha mais nada a dizer para ele. A mulher ficou em silêncio, olhando para o chão, ocasionalmente lançando olhares nervosos em direção à porta. Eu fiquei ali sentada, estranhamente calma agora. Era como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos. Tantas coisas começaram a fazer sentido. As viagens frequentes, os telefonemas em que ele saía da sala, os finais de semana em que ele precisava ir ao escritório. Os extratos bancários que ele nunca me deixava ver. Lembrei-me de um dia, meses atrás, quando encontrei um perfume desconhecido no carro dele. Quando perguntei, ele disse que tinha dado carona para uma colega de trabalho que havia derramado perfume acidentalmente. Eu acreditei. Claro que acreditei. Por que não acreditaria? Olhei para a mulher novamente. Ela devia ter uns 40 e poucos anos. Bonita, cuidada, mas não extraordinariamente. O que me perturbava não era sua aparência em si, mas o esforço deliberado em se parecer comigo. Quanto tempo ela passou me estudando? Observando meu jeito de me vestir, de falar, de me comportar? Como você conseguiu meus documentos? Perguntei de repente, quebrando o silêncio. Ela me olhou, surpresa pela pergunta direta. Hesitou, olhou para Ricardo, que negou com a cabeça quase imperceptivelmente. Mas ela estava assustada demais para se importar. Ele me deu, respondeu em voz baixa. Cópias. Disse que precisava para abrir contas de investimento. E você achou normal? Minha voz estava carregada de incredulidade. Achou normal um homem casado te dar documentos da esposa para você se passar por ela? Ela abriu a boca, fechou, depois murmurou. Ele disse que vocês estavam se separando, que era tudo parte do processo de divisão de bens. Eu quase senti pena dela. Quase. Porque mesmo que ela tivesse sido enganada por ele, ela tinha escolhido participar de um esquema que claramente não era legal. Ela tinha escolhido se vestir como eu, copiar minha assinatura, responder por mim. E quanto ele te prometeu? Perguntei. Da transferência. Qual era a sua parte? Ricardo se levantou bruscamente. Chega, Fernanda. Você não tem direito de interrogá-la. Eu tenho todo o direito, respondi, sem tirar os olhos dela. Vocês tentaram me roubar. Tenho direito de saber tudo. A mulher da segurança do banco, que tinha ficado em silêncio até então, interveio. Senhor Costa, sugiro que o senhor se sente e permaneça calmo. A polícia chegará em breve e todas as questões serão esclarecidas formalmente. Ricardo voltou a se sentar, mas estava visivelmente tenso. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele não parava de mexer no relógio, outro gesto nervoso que eu conhecia bem. Olhei para aquele homem que eu pensava conhecer. 28 anos. Mais da metade da minha vida adulta. 2 filhos que amávamos e criamos juntos. Jantares em família, viagens, planos para o futuro, promessas de envelhecer lado a lado. Como tudo isso podia ser real e, ao mesmo tempo, tão falso. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 oficiais entraram na sala, avaliando rapidamente a situação. O gerente do banco explicou tudo em detalhes técnicos, mostrando documentos, registros de câmeras, os formulários de transferência que Ricardo e a mulher haviam preenchido. Fui questionada sobre minha identidade, mostrei meus documentos originais, respondi a perguntas sobre datas, endereços, detalhes que só a verdadeira Fernanda Costa saberia. Foi quase humilhante ter que provar quem eu era, mas entendi a necessidade. Depois foi a vez deles. Ricardo tentou manter a compostura, explicando que tudo não passava de um mal-entendido, que ele tinha autorização implícita da esposa para movimentar as contas conjuntas. Mas quando os policiais mostraram as evidências, a tentativa de usar documentos falsificados, a mulher se passando por mim, as inconsistências nas assinaturas, sua história começou a desmoronar. A mulher, por outro lado, desabou.
Chorou, admitiu que sabia que estava fazendo algo errado, mas que Ricardo havia convencido ela de que era temporário, que logo estariam juntos oficialmente, que eu já sabia de tudo e estava de acordo. Mentiras sobre mentiras. Há quanto tempo vocês estão juntos? Um dos policiais perguntou diretamente a Ricardo. Ele ficou em silêncio, olhando para a parede. A mulher respondeu por ele entre soluços. 2 anos. Nos conhecemos em um evento corporativo. 2 anos. Eu fiz as contas mentalmente. 2 anos atrás foi quando Ricardo começou a viajar mais. Quando ele começou a chegar tarde em casa. Quando ele começou a me olhar de uma forma diferente, distante. Eu tinha atribuído tudo ao estresse do trabalho, às pressões financeiras da empresa dele. Nunca imaginei que havia outra mulher. E não era apenas outra mulher. Era uma mulher que ele estava transformando em mim, ou em uma versão dele do que eu deveria ser. Isso era ainda mais perturbador do que uma traição comum. Senhora Costa, um dos policiais se dirigiu a mim. A senhora deseja registrar uma queixa formal? Olhei para Ricardo. Nossos olhos se encontraram, e por um breve momento vi algo que poderia ser arrependimento. Ou talvez fosse apenas medo das consequências. Sim, respondi sem hesitar. Quero registrar queixa por tentativa de fraude e uso de documentos falsos. Fernanda, pense bem no que você está fazendo, Ricardo disse, e havia um tom de ameaça em sua voz. Pense nos nossos filhos. Pense no escândalo. Eu estou pensando nos nossos filhos, respondi. Estou pensando em como vou explicar para eles que o pai deles tentou roubar a própria mãe. Estou pensando em como vou explicar que você preferiu criar uma cópia falsa de mim ao invés de simplesmente ser honesto. Os procedimentos legais foram iniciados. Ricardo e a mulher foram levados para a delegacia para prestar depoimento formal. Eu também precisei ir, mas em um carro separado. Durante todo o trajeto, minha mente não parava de processar tudo. Na delegacia, passei horas respondendo perguntas, fornecendo informações, assinando documentos. Cada detalhe daquele dia foi registrado. As horas se arrastaram, mas eu me mantive firme. Não chorei, não entrei em pânico. Havia uma clareza estranha em tudo aquilo, como se eu finalmente estivesse vendo minha vida sem os filtros da negação. Quando finalmente me liberaram, já era noite. Saí da delegacia e fiquei parada na calçada por um momento, respirando o ar fresco da noite. Meu celular tinha dezenas de mensagens e ligações perdidas. Algumas de números desconhecidos, provavelmente jornalistas, porque sim, a notícia já havia vazado. Algumas dos meus filhos. Lucas, meu filho mais velho, tinha ligado 7 vezes. Marina, minha filha, tinha enviado várias mensagens desesperadas. Mãe, o que está acontecendo? Vi nas notícias. Por favor, me liga. Respirei fundo antes de discar o número de Lucas. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus. Onde você está? O que aconteceu? Vi que papai foi preso, mas as notícias não fazem sentido. Lucas, eu estou bem. Estou saindo da delegacia agora. Você e a Marina podem vir até em casa? Preciso explicar pessoalmente. Houve uma pausa. Claro, mãe. Estamos indo agora. Desliguei e chamei um táxi. Não me sentia segura para dirigir depois de tudo que havia acontecido. Durante o caminho de volta para casa, olhei pela janela as ruas familiares de Curitiba. Tudo parecia igual, mas nada era mais o mesmo. Quando cheguei em casa, a realidade da situação finalmente me atingiu. Aquela casa, que tinha sido meu lar por tantos anos, agora parecia um cenário de mentiras. Cada cômodo tinha memórias, mas quantas delas eram reais? Quantas vezes Ricardo tinha mentido para mim dentro dessas paredes? Fui até o quarto e abri o armário dele. Comecei a procurar. Não sabia exatamente o que, mas precisava encontrar mais respostas. No fundo de uma gaveta, escondido sob alguns documentos antigos, encontrei um envelope. Dentro, havia fotos. Fotos dele com aquela mulher. Mas não eram fotos recentes. Algumas tinham mais de 1 ano. Havia também recibos de hotéis, de restaurantes caros, de joias que eu nunca recebi. E cartas.
cartas de amor escritas de próprio punho dele, prometendo um futuro juntos, prometendo que logo se livrariam de mim. Se livrariam de mim. As palavras ecoaram na minha mente. Será que o plano era apenas roubar o dinheiro? Ou havia algo mais sinistro? A ideia me fez gelar. Sentei na cama, segurando aquelas evidências, e foi só então que as lágrimas começaram a cair. Não lágrimas de tristeza pela perda do casamento. Isso eu já havia processado de alguma forma durante o dia. Eram lágrimas de raiva, de traição, de anos desperdiçados com alguém que claramente nunca me valorizou. A campainha tocou. Enxuguei rapidamente o rosto e fui atender. Lucas e Marina estavam na porta, rostos preocupados. Assim que me viram, ambos me abraçaram ao mesmo tempo. Mãe, o que aconteceu? Marina perguntou, suas próprias lágrimas escorrendo. As notícias dizem que papai tentou roubar você. Isso não faz sentido. Conduzi os dois para a sala e contei tudo. Desde a ligação do banco até os momentos na delegacia. Vi suas expressões mudarem de incredulidade para raiva, de confusão para compreensão. Quando terminei, o silêncio foi pesado. Lucas foi o primeiro a falar. Eu vou matar ele. Sua voz estava trêmula de raiva contida. Não, eu disse firmemente. Você não vai fazer nada disso. A justiça vai cuidar dele. Marina estava chorando abertamente agora. Como ele pôde fazer isso com você? Com a gente? Mãe, me desculpa, eu nunca desconfiei de nada. Ninguém desconfiou, querida. Ele era muito bom em esconder. Passamos a noite conversando, chorando, tentando processar o absurdo da situação. Lucas queria ir até a delegacia, queria confrontar o pai, mas eu o convenci a esperar. Marina se ofereceu para ficar comigo aquela noite, e eu aceitei. Não queria ficar sozinha naquela casa cheia de mentiras. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. A história vazou completamente para a imprensa. Empresário tenta fraudar a própria esposa com a ajuda de amante sósia, era a manchete em todos os jornais locais. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas, conhecidos curiosos, algumas pessoas oferecendo apoio genuíno. Contratei um advogado especializado em direito de família e crimes financeiros. Dr. Menezes era um homem sério, de meia idade, que não perdeu tempo com falsa compaixão. Ele foi direto ao ponto. O caso era sólido, tínhamos todas as evidências necessárias, mas seria um processo longo e desgastante. A boa notícia, ele disse durante nossa primeira reunião, é que todas as contas conjuntas foram bloqueadas. Seu marido não pode movimentar nada sem autorização judicial. A má notícia é que isso também se aplica a você. Assenti. Eu havia previsto isso. Felizmente, tinha uma pequena conta pessoal com algumas economias que minha mãe tinha me deixado anos atrás. Não era muito, mas seria suficiente para me manter enquanto tudo se resolvia. E quanto à outra mulher? Perguntei. Ela também está sendo processada. Há evidências suficientes de que ela sabia estar cometendo um crime. A defesa dela alega que foi manipulada por seu marido. Mas isso não a isenta de responsabilidade. Nos dias que se seguiram, fui descobrindo mais detalhes sórdidos. Ricardo tinha aberto várias contas em nome dos dois, usando os documentos falsificados da amante. Havia empréstimos que eu desconhecia, dívidas escondidas. Ele tinha criado toda uma vida financeira paralela. O mais chocante foi descobrir que ele havia comprado um apartamento para ela. Um apartamento de 2 quartos em um bairro nobre, tudo pago com dinheiro que deveria ser nosso, do casal. Quando o Dr. Menezes me mostrou os documentos, eu quase não acreditei. Como ele conseguiu fazer isso sem eu saber? Perguntei, incrédula. Pelas movimentações que analisamos, ele vinha desviando pequenas quantias ao longo de mais de 1 ano. Valores que não chamariam atenção nos extratos. 5.000 aqui, 10.000 ali, acumulou o suficiente para a entrada do apartamento e vinha pagando as parcelas. Eu me senti tão idiota, tão completamente ingênua. Como não percebi? Como deixei isso acontecer?
Marina veio me visitar naquela tarde. Ela trouxe comida porque sabia que eu não estava comendo direito. Sentamos à mesa da cozinha e ela segurou minha mão. Mãe, para de se culpar. Eu vejo isso nos seus olhos. Você não teve culpa nenhuma. Mas eu deveria ter percebido, Marina. Os sinais estavam todos lá. Os sinais que você só consegue ver olhando para trás, ela rebateu. Quando você confia em alguém, quando você ama alguém, você não fica procurando traição. Isso é normal. Isso é humano. Suas palavras me reconfortaram um pouco, mas a ferida ainda estava muito fresca. À noite, quando fiquei sozinha novamente, fui até o quarto e olhei para a cama vazia. Ricardo sempre dormia do lado esquerdo. Eu dormia do lado direito. 28 anos naquela mesma configuração. Peguei o travesseiro dele e o levei para o quarto de hóspedes. Não conseguiria dormir naquela cama novamente. Não depois de tudo. Os dias se transformaram em semanas. O processo legal avançava lentamente. Ricardo foi libertado sob fiança, mas com uma ordem de restrição. Ele não podia se aproximar de mim. Lucas me contou que o pai tentou falar com ele, tentou dar sua versão da história, mas meu filho se recusou a ouvir. Ele disse que você estava exagerando. Lucas me contou, visivelmente irritado, que tudo tinha sido um mal-entendido, que ele só estava tentando proteger o patrimônio da família. Eu desliguei na cara dele. A comunidade estava dividida. Alguns amigos ficaram do meu lado, oferecendo apoio incondicional. Outros, principalmente colegas de negócios de Ricardo, insinuavam que eu estava sendo dramática, que deveria perdoar e seguir em frente. Uma conhecida teve a audácia de sugerir que talvez eu tivesse provocado a situação por não cuidar melhor do casamento. Eu bloqueei essas pessoas da minha vida sem hesitação. Não tinha energia para lidar com vítimas que culpam as vítimas. O doutor Menezes marcou uma reunião comigo depois de algumas semanas. Havia novidades. Conseguimos rastrear mais movimentações financeiras suspeitas, ele explicou, mostrando-me planilhas complexas. Há evidências de que seu marido vinha planejando isso há pelo menos 3 anos. As primeiras movimentações estranhas datam desse período. 3 anos. Não 2, como a amante havia dito. 3 anos de mentiras elaboradas, de planejamento cuidadoso, de construção de uma vida dupla. Tem mais. O doutor Menezes continuou, hesitante. Encontramos evidências de que ele estava investigando formas de... Como dizer? De se livrar de você sem precisar dividir os bens em um divórcio. Meu sangue gelou. O que você quer dizer com se livrar? Não encontramos nada que indique planejamento de violência física. Ele se apressou em esclarecer. Mas há consultas a advogados sobre como declarar alguém mentalmente incapaz, sobre processos de interdição. Ele estava procurando brechas legais para te tirar do caminho financeiramente. Senti náusea. Então, esse era o plano. Não me matar, mas me declarar incapaz, assumir controle total sobre tudo. E então, o quê? Me trancar em algum lugar? Me medicar até eu não saber mais quem eu era? Isso é admissível em tribunal? Perguntei, minha voz tremendo. Sim, e fortalece muito o seu caso. Mostra premeditação, planejamento de longo prazo. Não foi um erro de julgamento momentâneo. Foi uma conspiração deliberada. As semanas se transformaram em meses. O outono chegou, trazendo folhas douradas e um frio que parecia permear não apenas o ar, mas também minha alma. Eu havia me mudado para um apartamento menor, mais prático. Não conseguia mais viver naquela casa cheia de memórias contaminadas. O julgamento estava marcado. Dr. Menezes estava confiante, mas me preparou para o fato de que Ricardo provavelmente apresentaria uma defesa agressiva. E ele estava certo. No tribunal, Ricardo apareceu bem vestido, com um advogado caro ao seu lado. Ele evitou olhar para mim durante todo o processo. Sua defesa argumentou que ele tinha direito de movimentar as contas conjuntas, que a sósia era apenas uma colega de trabalho que se ofereceu para ajudar porque eu estava indisposta,
que tudo não passou de um grande mal-entendido amplificado pela mídia. Era uma história absurda, facilmente desmentida pelas evidências, mas foi contada com tanta convicção que vi alguns membros do júri acenando pensativos. Quando chegou minha vez de testemunhar, subi ao banco com as pernas trêmulas, mas a mente clara. Respondi a todas as perguntas com honestidade. Sim, eu confiava no meu marido. Sim, eu assinava documentos sem ler completamente. Sim, eu acreditava que ele estava cuidando da nossa família. A senhora não acha? O advogado de Ricardo perguntou com um tom condescendente. Que essa confiança excessiva foi, de certa forma, negligente? Que a senhora tinha a responsabilidade de acompanhar as finanças da família? Respirei fundo antes de responder. Confiança em um casamento não é negligência. É o que deveria ser normal. E se o senhor está sugerindo que a vítima de uma fraude tem culpa por confiar no fraudador, então talvez o senhor deva rever seus conceitos de parceria e comprometimento. Houve um murmúrio na sala. O juiz pediu silêncio. O advogado de Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado antes de prosseguir com outras perguntas. A amante também testemunhou. Ela estava visivelmente nervosa, suas mãos tremendo, enquanto jurava dizer a verdade. Sua versão era de que Ricardo havia prometido deixar a esposa, que me havia descrito como uma mulher doente, negligente, que não se importava com ele, que ele precisava da ajuda dela para proteger o patrimônio antes do divórcio inevitável. Quando perguntaram por que ela concordou em usar documentos falsos, em se passar por mim, ela chorou e disse que estava apaixonada, que acreditava em todas as mentiras dele, que agora via o erro que havia cometido. Não senti pena dela. Talvez devesse, mas não senti. Ela era adulta, tinha feito escolhas conscientes. Amor não justifica crime. O julgamento durou 3 dias. 3 dias de depoimentos, de evidências apresentadas, de argumentações de ambos os lados. Quando finalmente terminou, o juiz disse que daria seu veredito em 2 semanas. Aquelas foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Tentei manter a rotina, manter a sanidade, mas a ansiedade era constante. E se o juiz acreditasse na versão de Ricardo? E se eu perdesse tudo? Marina e Lucas se revezavam para me fazer companhia. Eles estavam incrivelmente presentes, mais do que haviam sido em anos. Essa crise, por mais terrível que fosse, havia nos aproximado de uma forma que eu não imaginava ser possível. Mãe, Marina disse uma noite, enquanto tomávamos chá na minha pequena cozinha, independente do que acontecer no tribunal, você já ganhou. Olhei para ela confusa. Como assim? Você se defendeu. Você não ficou quieta. Você não deixou que ele te destruísse. Você lutou. E isso nos mostrou uma força em você que a gente nunca tinha visto antes. Suas palavras me emocionaram profundamente. Eu tinha lutado. Pela primeira vez em muito tempo, eu havia lutado por mim mesma. Finalmente, o dia do veredito chegou. Voltei ao tribunal com Dr. Menezes ao meu lado. Ricardo já estava lá, parecendo tenso, mas ainda tentando manter uma fachada de confiança. A sala estava cheia, jornalistas, curiosos, conhecidos. Esse caso havia se tornado notório. O juiz entrou e todos se levantaram. Quando ele começou a falar, meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir suas palavras. Mas então, algumas frases se destacaram. Evidências claras e inequívocas de fraude. Planejamento premeditado e deliberado. Abuso de confiança conjugal. Culpado de tentativa de fraude qualificada. Ricardo foi condenado. 3 anos de prisão, mais restituição financeira completa, mais multas. A amante recebeu uma sentença menor, 1 ano e meio, por ter cooperado com as investigações. Quando o martelo bateu, finalizando o julgamento, senti algo que não esperava. Não era alegria exatamente. Era alívio. Um alívio profundo e avassalador. Justiça havia sido feita. Do outro lado da sala, Ricardo finalmente olhou para mim. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram. E no olhar dele,
vi não arrependimento, mas ressentimento. Ele ainda não aceitava a responsabilidade pelo que havia feito. Ele ainda acreditava ser a vítima. Virei-me e saí do tribunal com a cabeça erguida. Os meses seguintes foram de reconstrução. Dr. Menezes trabalhou para recuperar os ativos que Ricardo havia desviado. O apartamento que ele havia comprado para a amante foi vendido e o dinheiro retornou para mim. Várias das contas foram destravadas e finalmente pude acessar meu próprio dinheiro novamente. O divórcio foi finalizado rapidamente, considerando as circunstâncias. Não houve disputa. Ricardo não estava em posição de disputar nada. Fiquei com a casa, que vendi assim que pude, e com metade dos bens restantes. A outra metade foi retida para pagar as multas e restituições. Comprei um apartamento menor, mas charmoso, em um bairro tranquilo. Decorei do zero, escolhendo cada móvel, cada quadro, cada detalhe. Era meu espaço, completamente meu, sem nenhuma sombra de Ricardo. Comecei terapia, algo que deveria ter feito anos atrás. Doutora Helena era uma mulher sábia, de uns 60 anos, que me ajudou a processar não apenas a traição, mas anos de autoanulação. Você passou décadas se moldando para caber no relacionamento, ela me disse em uma sessão. Agora é hora de descobrir quem você é sem essas limitações. E foi isso que comecei a fazer. Retomei hobbies antigos que havia abandonado. Voltei a pintar, algo que adorava fazer antes de me casar. Matriculei-me em um curso de História da Arte, apenas porque sempre tive curiosidade. Fiz novos amigos, mulheres que haviam passado por jornadas semelhantes. Uma delas, Beatriz, tornou-se particularmente próxima. Ela havia saído de um casamento abusivo 5 anos antes e estava agora completamente reconstruída. O melhor da reconstrução, ela me disse durante um café, é que você pode construir qualquer coisa. Não precisa replicar o que havia antes. Pode criar algo completamente novo. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta de Ricardo. Ele estava na prisão cumprindo sua sentença. A carta era longa, cheia de justificativas e autopiedade, mas enterrada no meio de tudo havia algo que poderia ser interpretado como um pedido de desculpas. Ele escreveu sobre pressão, sobre se sentir sufocado, sobre a amante ter sido um escape que saiu do controle. Ele nunca assumiu responsabilidade completa, claro. Era sempre algo externo, sempre circunstâncias, nunca suas próprias escolhas. Não respondi. Coloquei a carta em uma pasta com todos os outros documentos do caso e a arquivei. Não com raiva, mas com indiferença. Ricardo não fazia mais parte da minha vida e não merecia minha energia emocional. Lucas e Marina estavam indo bem. O escândalo havia sido difícil para eles também, mas haviam se mostrado incrivelmente resilientes. Lucas começou terapia também, processando seus próprios sentimentos sobre o pai. Marina, sempre a mais aberta emocionalmente, chorou muito, mas depois encontrou uma forma de canalizar a dor em arte. Ela começou a escrever textos profundos sobre família, traição e reconstrução. Mãe, ela me disse um dia, eu estava pensando em publicar alguns dos meus textos, mas antes queria sua permissão. Porque eles falam sobre o que aconteceu com você, com a gente. Publica, respondi sem hesitar. Se sua dor pode ajudar outra pessoa, se pode trazer algum sentido para tudo isso, então publica. 1 ano após o julgamento, eu estava quase irreconhecível. Não fisicamente, embora tivesse mudado o cabelo e adotado um estilo mais ousado de me vestir, mas internamente. Havia uma leveza em mim que não existia antes, uma sensação de propriedade sobre minha própria vida. Comecei a dar palestras em grupos de apoio para mulheres vítimas de fraude financeira ou abuso emocional. Contava minha história, não para buscar pena, mas para mostrar que era possível reconstruir, que não era tarde demais, que elas tinham valor independentemente do que seus parceiros haviam feito. Em uma dessas palestras, uma mulher de uns 40 anos se aproximou de mim depois. Estava chorando. Obrigada, ela disse. Eu precisava ouvir isso. Meu marido,
Ele está fazendo a mesma coisa. Me mantendo fora das finanças, me fazendo sentir que sou burra demais para entender. Eu achei que era normal, mas ouvindo você, eu percebo que não é. Aquele momento me emocionou profundamente. Se minha dor pudesse prevenir a de outra pessoa, então talvez tudo tivesse valido a pena. Comecei também a trabalhar com um grupo de advocacia voltado para a educação financeira de mulheres. Muitas mulheres da minha geração foram criadas para depender financeiramente dos maridos, para não fazer perguntas, para confiar cegamente. Estávamos tentando mudar isso para as gerações futuras. 2 anos após a ligação que mudou tudo, eu estava sentada no meu apartamento tomando café e lendo o jornal. Havia uma pequena notícia no canto da página. Ricardo havia sido libertado após cumprir 2/3 de sua sentença por bom comportamento. Senti um aperto no estômago por um segundo, mas depois passou. Ele não tinha mais poder sobre mim. Ele era apenas um capítulo encerrado da minha vida. Doloroso, sim, mas encerrado. Olhei ao redor do meu apartamento, para as pinturas que eu havia feito, para os livros que estava lendo, para a vida que estava construindo. Era uma vida menor em alguns aspectos, menos dinheiro, menos conforto material, mas era genuinamente minha. E essa autenticidade valia mais do que qualquer conta bancária. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Por uma fração de segundo, considerei não atender, mas atendi. Fernanda Costa? Uma voz feminina, jovem, profissional. Sim. Meu nome é Júlia Santos. Sou jornalista do programa Vidas Reais. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história. Sobre como você superou a fraude, se reconstruiu. Seria uma forma de inspirar outras mulheres. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Havia uma parte de mim que queria manter tudo privado, enterrado no passado. Mas havia outra parte, mais forte, que queria que minha história servisse de alerta e inspiração. Vou pensar, respondi. Me mande mais detalhes por e-mail. Quando desliguei, olhei para o reflexo na janela. A mulher que me olhava de volta tinha 54 anos agora. Tinha rugas mais profundas, alguns quilos a menos, cabelos mais curtos. Mas tinha algo nos olhos que não estava lá antes. Força, clareza, propósito. Pensei na Fernanda de 2 anos atrás, aquela que atendeu o telefone do banco completamente despreparada para o que estava por vir. Aquela que confiava cegamente, que nunca questionava, que havia se tornado quase invisível na própria vida. Eu não a culpava. Ela tinha feito o melhor que podia com o que sabia. Mas eu também não queria mais ser ela. Decidi aceitar a entrevista. Quando o programa foi ao ar, 3 semanas depois, assisti com Marina e Lucas ao meu lado. Ver minha história contada assim, de forma pública, foi surreal. Mas as mensagens que começaram a chegar depois, centenas delas, de mulheres agradecendo, de mulheres compartilhando suas próprias histórias, de mulheres dizendo que meu exemplo as encorajou a se defender. Isso fez valer a pena. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma mulher de 68 anos. Pensei que era tarde demais para mim. Que eu tinha que aceitar o que meu marido fazia porque já tinha investido 40 anos nesse casamento. Mas vendo você, vendo que você lutou aos 52, eu entendi que nunca é tarde demais. Hoje falei com um advogado. Obrigada por me mostrar que eu também posso. Chorei lendo aquilo. Chorei porque entendi que minha dor tinha se transformado em algo maior. Tinha se transformado em mudança, em empoderamento, em esperança para outras mulheres. Os meses passaram. A vida seguiu seu curso. Houve dias difíceis, claro. Dias em que a solidão pesava, dias em que eu questionava se havia feito as escolhas certas. Mas na maioria dos dias, eu sentia paz. Uma paz que nunca tive durante os 28 anos de casamento. Lucas se casou. Foi emocionante vê-lo subir ao altar, construindo sua própria família. Ele não convidou o pai para o casamento. Foi uma decisão difícil, mas ele sentiu que era necessária.
Não quero começar essa nova fase da minha vida com mentiras, ele explicou. E fingir que está tudo bem com o papai seria uma mentira. Marina publicou um livro, um romance baseado em nossa história, mas ficcionalizado o suficiente para proteger nossa privacidade. Foi bem recebido pela crítica e se tornou um pequeno sucesso. Eu chorei lendo cada página, reconhecendo momentos da nossa jornada transformados em arte. Em uma tarde de primavera, 3 anos após a ligação do banco, estava caminhando no parque quando vi um casal de idosos sentados em um banco. Eles seguravam as mãos, conversando baixinho, rindo de algo que só eles entendiam. Por um momento, senti uma pontada de inveja. Aquilo poderia ter sido eu e Ricardo, se ele tivesse escolhido ser honesto, ser fiel, ser parceiro de verdade. Mas então percebi algo. Aquele casal tinha construído décadas de verdade. Meu casamento tinha sido construído sobre mentiras. E uma vida compartilhada baseada em mentiras nunca teria chegado àquela harmonia que eu via no banco. Era melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e na ilusão. Continuei minha caminhada, sentindo o sol no rosto. Passei por uma floricultura e, por impulso, entrei e comprei um buquê de girassóis. Sempre gostei de girassóis. Eles sempre buscam a luz. Em casa, coloquei as flores em um vaso e as posicionei na janela onde receberiam mais sol. Olhei para elas e sorri. Eram uma metáfora perfeita para o que eu havia me tornado. Depois de tanto tempo na sombra de outra pessoa, eu finalmente estava buscando minha própria luz. Aquela noite, antes de dormir, abri meu diário, algo que doutora Helena havia me encorajado a manter. Folheei as primeiras páginas, escritas nos dias logo após descobrir a traição. As palavras eram carregadas de dor, confusão, raiva. Depois folheei para as páginas mais recentes. As palavras agora eram diferentes. Falavam de crescimento, de descoberta, de força que eu não sabia que possuía. Escrevi uma última entrada. Hoje, completam 3 anos desde a ligação que mudou minha vida. Durante muito tempo, vi aquele dia como o pior da minha existência. Mas hoje percebo que foi também um presente. Um presente doloroso, mas um presente. Porque ele me acordou. Me forçou a ver verdades que eu vinha evitando. Me empurrou para fora da minha zona de conforto e para dentro de uma versão mais autêntica de mim mesma. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez eu conheça alguém novo, talvez não. Talvez eu passe o resto da vida sozinha, talvez não. E está tudo bem, porque pela primeira vez em décadas estou completa sozinha. Não preciso de outra metade para me sentir inteira. Eu já sou inteira. O telefone que tocou há 3 anos não destruiu minha vida. Ele a salvou. Fechei o diário e apaguei a luz. Dormi profundamente, sem pesadelos, sem ansiedade. Apenas paz. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.